Fala pessoal, tudo jóia? Vamos lá para umas questõezinhas de trigonometria básica, tá certo? A trigonometria básica é aquela que tem seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Eu não estou classificando como sendo questões básicas, simplesmente. Eu estou dizendo que é daquela primeira parte da trigonometria, tá certo? Vamos lá, professor Alexandrino, trazendo para vocês algumas questões. E o pensamentozinho que eu trago para vocês também hoje é: toma para ti o conselho que dá aos outros. Ou seja, vive aquilo que tu falas. Vive aquilo que tu olha na vida dos outros. Vive para ti, tá? O mundo será bem melhor quando nós, em vez de falarmos, vivermos. Tranquilo? Vamos para frente. Olha só, a primeira questão diz o seguinte: a imagem mostra uma cama com o escorregador acoplado. Sabendo que o escorregador tem 1,10 metros de altura, e que sua inclinação em relação ao plano horizontal é de 32 graus, o comprimento desse escorregador, que é a parte por onde se escorrega, em metros, é aproximadamente. Bom, eu vou aumentar aqui para você ter uma noção melhor, tá? Então você tem aqui a figura, você vai observar que ele está dizendo, deixa eu aumentar mais uma coisinha. Pronto. Ele está dizendo, essa medida aqui, ela tem 1,10, certo? Aí tem o escorregador. Deixa eu fazer aqui direitinho. Começar por aqui, ó. Aqui tem o escorregador, ó. Pronto. Aí você tem aqui a altura, que é 1,10, e eu fechei o triângulo. Aqui, 90 graus. Beleza. E esse ângulo aqui, ó, eu vou dizer que ele é o ângulo de 32 graus. Na verdade, a questão, ela está dizendo. Beleza? Então, isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 1,10. 1,10. O que foi que ele pediu? Ele pediu o tamanho do escorregador. Então, eu vou colocar isso aqui, x. Voltando para o tamanho normal. O que é que o 1,10 é do 32 graus? Acompanha lá na figura. Na frente do ângulo é o cateto oposto. Na frente do 90 é a hipotenusa. Então, eu vou ter que aplicar o quê? O seno. Então, 1 seno de 32 graus vai ser o cateto oposto, que é 1,10, dividido pela hipotenusa, que é x, certo? Agora preste atenção. 32 graus, ele te deu as informações lá em cima. O seno de 32 graus é 0,53. Então você vai lá e substitui, ó. 0,53 vai ser igual a 1,10 dividido por x. Multiplica meios, multiplica extremos, o x vai ficar como sendo 1,10 dividido por quanto? Dividido por 0,53. Esse valor, pelas respostas, ele é quase 2, verdade? Ele é quase 2. Porque se fosse 0,5, 1,10, seria um pouquinho mais do que o dobro, verdade? Então essa resposta só pode ser 2,075. E aí ele deu o quê? Metros. Você vai lá e marca o item E. Que foi que eu usei? Razão trigonométrica. Seno, cosseno, tangente, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Isso é que nós chamamos de trigonometria básica. Vamos para a segunda questão. Considere o triângulo ABC representado na figura. Você tem uma figurinha e tem um triângulo ABC, tá? Sabe-se que AB é 8, já está na própria figura, e que ACB vale 30 graus. Sai do vértice A, vai para o vértice C e vem para o vértice B. Também na figurinha já está também, ó, 30 graus, que é isso aqui, ó. Beleza. Qual das expressões seguintes representa BC em função de alfa?
BC, pessoal, é esse segmento que eu vou colocar azul. Eu vou querer saber quanto é que vale esse segmento, tá? Mas importante, importante. Eu já estou observando que esse ângulo aqui é de 90. Ele não tem o pontinho, mas com certeza aí foi um errozinho na digitação. E aqui você vai ter, então, também 90 graus. Você tem o ângulo alfa e do outro lado o ângulo 30. Como ele quer BC e BC está no triângulo, vamos chamar de triângulo 2, então eu vou trabalhar com esse triângulo 1. Beleza? Desculpa aqui pela tosse. Ó, presta atenção. Então, presta atenção. Já chamei um de 2, um de 1 e o outro de 2. Então, pronto. Eu posso voltar aqui para a gente poder pensar. Olha só. Pega esse triângulo vermelho. Seria o triângulo vermelho, ó. Triângulozinho retângulo. Esse ângulo eu vou chamar de verde. Ele é o ângulo alfa. Quem está na frente do ângulo alfa é obrigatoriamente o cateto oposto. E quem está na frente do 90 graus é a hipotenusa. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Primeiro, cateto oposto, hipotenusa é seno. Então, o seno do ângulo alfa vai ser ó, o cateto oposto sobre hipotenusa. Quando tu multiplicas meios e multiplica extremos, o H vai ser 8 vezes o seno de alfa. Mas a questão, ela não pediu o valor do seno. A questão não pediu o valor do H, simplesmente. O que foi que ela pediu? Ela pediu o tamanho do lado BC em função do alfa. Aí eu vou olhar para o outro triângulo. E agora eu chamo esse outro triângulo de azul. Tá? Aqui, ó, é o triângulo azul agora. Então, na hora que eu olho para o triângulo azul, eu vou ver, ó, na frente dele, cateto oposto, e na frente dele, hipotenusa, que é exatamente o lado que eu quero, que é o lado BC. Então, olha só, o que é que acontece? Vou utilizar seno também. Então, ó, seno do ângulo de 30 graus vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é exatamente o lado BC, tá? Quem é o seno de 30? Seno de 30 vale meio. Isso vai ser igual. Quem é o H? 8 vezes o seno de alfa. Tudo isso dividido por BC. Veja por que eu substituí, né? Eu primeiro fui para o outro triângulo e voltei, porque ele quer o valor de BC em função do alfa. Então, multiplica meios, multiplica extremos. Opa, BC vai ser igual a quanto? Vai ser 16 vezes o seno de alfa. E aí tu olhas para a resposta e marca o item A. Cuidado para não marcar o errado, que eu já ia marcar o errado. Porque eu ia marcar 16 vezes cosseno, mas é seno, tá? E aí eu ia depois observar esse equívoco. Então presta atenção, já não é uma questão tão simples como foi a primeira. A primeira é somente uma aplicação direta. Já essa segunda já teve que pensar, ora num triângulo para substituir no outro. Já não é uma questão imediata. Tranquilo? Terceira questão. As diagonais de um retângulo dividem cada um de seus ângulos internos em dois ângulos, cujas medidas são, respectivamente, 30 graus e 60 graus. Se x é a medida do maior lado e y é a medida do menor lado do retângulo, então a relação entre x e y é. Vamos pensar? Bom, vocês sabem que eu prefiro fazer sempre a figurinha, né? Então tá aqui o retângulo, para que não fique nenhuma dúvida, tá? Ele disse diagonal, então eu vou traçar uma diagonal. Tá aqui uma diagonal. Ele disse que é retângulo, então é 90 graus, viu? Bom, ele disse que essa diagonal, ela vai dividir os ângulos em dois. Um que mede 30 e o outro que mede 60. Então eu vou chamar esse aqui de 30. Então o lado de cima é 60. Alexandrino, eu poderia pegar o outro, eu poderia pegar esse triângulo? Poderia. Não tinha problema não. Tá certo?
Bom, aí ele falou que o maior lado mede quanto? Se x é a medida do maior lado, como eu fiz a figura do jeito que está, então isso aqui é o maior lado, que eu vou chamar de x. Logo, o outro vai ser o quê? O y. O que é que ele pediu? Ele pediu a relação entre essas duas medidas. Ou eu trabalho com 30, ou eu trabalho com 60. Não tem problema, tá? Você vai escolher qual você vai trabalhar. Eu vou trabalhar com um ângulo de 60 graus. Na frente é o oposto. Então, o y é o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, eu vou usar o quê? Tangente. Aí você diz assim, peraí, Alexandrino, por que você não vai usar o seno? Porque a hipotenusa, que é a diagonal, eu não tenho o tamanho dela, entendeu? Então, seno tá, neste caso, descartado, tá certo? Então, vamos para a tangente. Tangente de 60 vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o valor numérico da tangente? Raiz de 3 vai ser igual a x sobre y. Multiplica meios, multiplica extremos. X é igual a y vezes a raiz de 3. Aí você, é aquela questão que eu tenho que olhar para o que eu tenho e o que a questão está dizendo. Porque eu não tenho um x igual a y raiz de 3. Se eu não tenho, eu tenho que dar um jeito, meu irmão. E como é que eu faço? Bom, se você observar, o x e o y estão ao quadrado nas opções. Então eu vou pegar, deixa eu só ver aqui uma coisa, ajeitar aqui, peraí. Eu vou colocar ó, x, bem aqui melhor, y vezes a raiz de 3. Então eu vou pegar e elevar ao quadrado, ó. Elevo ao quadrado, o que é que você tem? Vai ficar com x ao quadrado igual a y ao quadrado vezes 3. Ou seja, x ao quadrado menos 3y ao quadrado é igual a zero. E aí você tem a resposta item D. É mais uma questão que não é somente resolver. Eu tenho que marcar a opção que o autor da questão deixou para que eu marcasse. Desde quando eu parei aqui, ó, eu já poderia dizer que isso aqui é uma resposta. Mas eu não tenho opção para marcar. Então eu tenho que continuar e pensar. Qual foi a minha saída? Poxa, eu estou olhando para as opções e todas as opções estão elevadas ao quadrado. Então eu vou pegar e elevar ao quadrado. Beleza? Alexandrino, quem são esses aí que estão aí atrás? Isso aqui é a Nina e esse aqui é o Pipo. São meus companheiros de aula. Beleza? Eles prestam atenção à minha aula todo dia, tá? Não dão nem um pio. Se comportam bem direitinho, tá? Vamos lá. Uma cama de hospital equipada com um ajustador hidráulico move-se de acordo com o controle manual de subir e descer. A altura Y, que a cama varia em função de θ, é de... Pessoal, aqui é uma questão também interessante. Aqui você tem a altura, então é 90 graus, certo? Agora, eu vou chamar a atenção bem aqui, ó. Lembrando, ó, se A mais B é 90 graus, então, quem é A e B, Alexandrino? Quaisquer ângulos, tá? Se isso é verdade, então você vai ter que o seno de A é igual ao cosseno de B, que o cosseno de A é igual ao seno de B, e que a tangente de A vezes a tangente de B é igual a 1. Isso é o que existe para nós, tá? Toda vez que eu somar dois ângulos e for 90 graus, eu posso utilizar essa propriedade. Eles vão ser chamados de ângulos complementares. Alexandrino, por que você fez isso? Raciocina comigo, ó. No triângulo, na hora que eu olho, meu irmão, eu matei a charada. Esse triângulo é um triângulo retângulo na frente do ângulo alfa. Você tem o cateto oposto e na frente do ângulo de 90 graus você tem a hipotenusa
que é 2. Então, bastava eu aplicar o seno. Seno do ângulo alfa vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Multiplica meios, multiplica extremos. Y vai ser quanto? 2 vezes o seno de alfa. Aí, você diz, é o item A. Você olhou o que está escrito no item A? É 2 seno θ. Não, Alexandre, aí houve algum erro de digitação. Não, não houve nenhum erro de digitação. Poxa, Alexandre, mas você não fez nada errado. Não, não fiz nada errado. Mas é aí que mora a beleza da questão. Por favor, preste atenção. Se eu chamar esse ângulo aqui vermelho de θ e chamar esse ângulo verde de alfa, eu vou ter a seguinte soma: θ mais 90 mais o alfa é igual a 180. Então, olha só o que, é que vai acontecer. Alfa mais θ é 90. Opa! Se alfa mais θ é 90, eles são complementares. Se eles são complementares, eu posso trocar o seno de alfa pelo cosseno de θ. Verdade. Então, ó, vamos lembrar. Ó, você pode fazer o seguinte, seguindo esse lembrando de cima. O seno de alfa é o cosseno de θ, o cosseno de alfa é o seno de θ, e a tangente de alfa vezes a tangente de θ, eu estou falando beta, mas é θ, viu? É igual a 1. Então, meu amigo, eu posso somente substituir. Então, 3, o que é que eu tinha? Eu tinha aqui o y, que é a altura, é 2 vezes o seno de alfa. Mas não tem resposta para marcar. Então, eu pego e substituo. Y vai ser quem? 2. Quem é o lugar do seno de alfa? Cosseno de θ. E aí, você vai lá e marca realmente agora. Não, você vai marcar o item D de dado. Preste atenção. Preste atenção para você não marcar errado. Porque quando o cabo pensa, quando é uma questão difícil, o cara não sabe mesmo, tudo bem. Mas quando ele marca, ele sabe só fazer tudo e marca errado, poxa, chega dói na alma. E vamos para mais uma. Os alunos pré-egressos do campus de Joabatão de Guararapes resolveram ir até a Lagoa Azul para celebrar a conclusão dos cursos. Raíssa, uma das participantes do evento, ficou curiosa para descobrir a altura do paredão rochoso que envolve a lagoa. Então pegou em uma mochila um transferidor e estimou o ângulo no ponto A. Aí você vê 17 graus. Na margem onde estava. E, após nadar a aproximadamente 70 graus, em linha reta em direção ao paredão, estimou o ângulo B, e aí ele mostra 27 graus. Então, sai de A e vai para B. Você tem aí uma distância de 70 metros. Conforme mostra a figura a seguir. De acordo com os dados coletados por Raíssa, qual a altura do paredão rochoso da Lagoa Azul? Qual é o tamanho? Bom, vamos lá. Questão tradicional. Eu tenho 2 triângulos. Esses 2 triângulos são triângulos retângulos. Tá? É o A, B, C, D. Na verdade, eu tenho 3 triângulos. É o triângulo ACD, o triângulo BCD e o triângulo ABD. Mas os 2 que são retângulos são os triângulos ACD e BCD, tá? Então vamos lá. Eu não sei, deixa eu só completar aqui o desenho. Eu sei que isso aqui vale 70, tá? E aqui eu não sei. E eu quero a altura do paredão. Quando tu olhas para o triângulo ACD, é o triângulo grande. Tu vai ter o cateto oposto, o triângulo grande, deixa eu só colocar aqui para você ver, ó, é esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo vermelho, tá? Você vai ter o cateto oposto H e o cateto adjacente 70 mais X. Então, tu vai aplicar aqui nesse caso, tu vais aplicar aqui a tangente de 17 graus. Então, ó, tangente
de 17 graus vai ser igual cateto oposto, que eu estou chamando de H, sobre a hipotenusa. 70 mais x. Quem é a tangente de 17? Aí você tem aqui, ó. Tangente de 17 quanto? 0,3. Então, 0,3 vai ser igual a H sobre 70 mais x. 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10. Isso vai ser igual a H sobre H mais x. Multiplica meios, multiplica extremos, você vai ter 10H vai ser igual a 210 mais 3x. Então, o H vai ser 210 mais 3x dividido por 10. Não vou para canto nenhum mais. Por que, Alexandre? Porque eu tenho duas variáveis. Eu tenho o H e tenho o X, então não dá para fazer nada. Não, aí o que é que eu faço? Eu vou para o outro triângulo. Qual é o outro triângulo? O outro triângulo retângulo, BCD. Não dá para fazer para aquela ideia do triângulo isósceles, não dá não, porque só dá para fazer aquela ideia se esse ângulo aqui for o dobro desse. E não é, então não dá para fazer, tá? Então vamos também aplicar a tangente de 27. Tangente de 27 graus vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Valor numérico da tangente de 27. Aqui, ó, 0,51. Então, 0,51 vai ser igual a H sobre X. O que é 51? 0,51 é 51 sobre 100. Isso vai ser igual a H sobre X. Então, o H vai ser 51x sobre 100. Pronto, encontrei as duas coisas, os dois valores de H, e aí eu posso igualá-los, porque o H é o mesmo. Então, na hora que eu igualo 1, ó, eu vou pegar 1 e vou igualar a 2. Então, vai ficar 210 mais 3x sobre 10. Isso vai ser igual a 51x sobre 100. Vai embora, 10, buf, buf. Multiplica meios, multiplica extremos. 51x vai ser igual a 2.100 mais 30x. Vai para lá, vem para cá, você tem 21x é igual a 2.100. Quem vai ser o x? 100. Mas não é o que a questão pediu. O que foi que a questão pediu? A questão pediu 4, o valor do H. Então eu posso pegar, ó, o H é 51x sobre 100. Alexandrino, eu posso substituir na outra? Claro, mas eu não vou substituir porque, ó, 51, quem é o x? 100. Dividido por quanto? Por 100. Aí vai embora, ó. Bufo, bufo. Então, quem é o valor do H? O H é igual a 51 metros. Esse é o tamanho do paredão. E aí você vai lá e marca o item B de bola. Tranquilo? Perfeito. Muito bem. Tranquilidade? Show. Um beijo grande no coração. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Sejam felizes e até a próxima. Não esquecem, dá uma olhadinha no conteúdo de trigonometria. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.